Olá, vamos lá, sistema excretor. O que faz o sistema excretor? Aí você vai falar assim, excreção. Lógico, excreção. O que é excreção? É a eliminação de substâncias tóxicas, toxinas, muitas vezes produzidas pelo seu próprio metabolismo, e também de substâncias que estão em excesso, tá? Para que serve isso? Para garantir a homeostase, tá? Manter o equilíbrio, nesse caso aqui, o equilíbrio químico do seu corpo, tá? Por exemplo, gás carbônico é um excreta que você elimina na sua respiração, né? Água, se estiver em excesso, também vai ser prejudicial no organismo, né? Sais minerais provocam também um desequilíbrio químico, tá? Bile é formada a partir da degradação de hemoglobina, que não vai mais ser utilizada pelo corpo, a partir das hemácias velhas, tá? Vai ser também eliminado ali, ó. Vai ter dupla função, né? Vai servir como emulsificante no sistema digestório e também é uma forma de eliminar os resíduos de hemoglobina, tá? Temos aqui a amônia, a ureia e o ácido úrico. Esses três aqui são classificados como excretas nitrogenados, que é o nosso principal assunto da aula de hoje, tá? Além de ter a creatinina, que é uma substância que vai ser produzida a partir da degradação de creatina fosfato. O que é creatina fosfato? É aquele composto que lá nas suas células musculares armazenam energia para a produção de ATP, que a célula vai utilizar, né? Quando o músculo relaxa, certo? Então, a creatina fosfato você tem naturalmente dentro lá do seu músculo. Quando essa creatina ela for degradada, vai produzir isso daqui, olha, creatinina. E essa creatinina também vai ser eliminada aí pela urina, tá bom? Então tá aqui. Os excretas, então, nem sempre são tóxicos, tá? Mas às vezes em excesso também pode ser prejudicial para o nosso organismo. Correto? Continuando, então. Os excretas nitrogenados são os mais importantes da nossa aula, né? O que nós temos aqui, ó? Quais são esses excretas Quais são os excretas nitrogenados aqui? Nós temos primeiro a amônia, a ureia e o ácido úrico. São classificados como nitrogenados e eles são produzidos a partir da degradação de compostos que são ricos em nitrogênio, principalmente degradação de proteínas, olha a amida aqui, ó. Ah, olha o NH2 aqui, ó. Degradação de proteínas e também a degradação de bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Sempre que, principalmente as proteínas, né, nós temos em maior quantidade aí no nosso corpo, estiver velha, os aminoácidos já não sabem mais para nada, eles forem degradados no nosso organismo, tá? Eles vão produzir primeiro a amônia, tá? Primeiro composto produzido pelo metabolismo é amônia. Só que a amônia ela é muito tóxica, tá? Quem já teve a oportunidade de cheirar amônia, não deveria, né? Fica muito tóxica, tá? Sabe que é uma coisa que até queima aqui, ó, a mucosa nasal, certo? Muito tóxica. Então, para você não ficar intoxicado com o seu próprio excreta, o que seu corpo vai fazer? Vai pegar essa amônia aqui e vai transformar em ureia. Onde acontece isso? Essa transformação da amônia em ureia. No nosso organismo, isso acontece no fígado e o conjunto de transformações químicas que pegam a amônia e transformam em ureia é conhecido como ciclo da ornitina. Transforma amônia em ureia, tá? Mas alguns animais eliminam amônia. Sabe por quê? Em termos energéticos, a amônia é o excreta que menos gasta energia na sua produção, né? É o mais simples, olha aqui, ó. É o mais simples, tá? Quem que vai eliminar a amônia? Animais aquáticos. Por que os animais aquáticos? Porque a amônia é muito tóxica, muito solúvel.
Então, pega amônia, dilui em um monte de água, e diluindo nesse monte de água, né, vai ficar menos tóxica, e ainda elimina bem rápido, porque o animal vive aonde? Mergulhado na água, certo? Então, eu tenho aqui, ó, os invertebrados aquáticos, a grande maioria elimina amônia, os peixes ósseos, tanto na água doce como na água salgada, protocordados, e também poderia colocar aqui, sabe o quê? Girino, tá? Girino. Larva de anfíbio também elimina amônia, correto? A ureia e o ácido úrico são eliminados por animais mais relacionados com o ambiente terrestre, tá? A ureia é o nosso excreta principal. Nosso excreta principal. Olha você aqui, ó. Mamífero, tá? Ainda é solúvel, menos solúvel do que a amônia, tá? E também é menos tóxica que a amônia. Então, a gente tem aqui, ó, né, o intermediário, tá? Em relação à solubilidade, em relação à toxicidade. Mas ainda eliminamos esse excreta diluído na água, na urina e no suor, no nosso caso, tá bom? Já os peixes cartilaginosos, eles são aquáticos, né? Só que eles eliminam ureia. Por quê? É uma outra estratégia. Como ele vai eliminar ureia, ele retém um pouco de ureia no corpo, certo? Ele retém ureia no organismo. Como a ureia é solúvel, ela tem pressão osmótica. Então, como ele vai reter ureia no organismo, ele vai ficar praticamente isotônico em relação à água do mar, certo? Não vai ficar exatamente isotônico, mas fica mais fácil de conseguir um equilíbrio osmótico, tá? Por isso que ele elimina ureia, correto? Tá? Aqui ainda temos os anfíbios adultos e ó, você aqui, ó, mamífero. Já o ácido úrico, ele é o quê? Insolúvel e também não é tóxico. Apesar do nome, ácido úrico, insolúvel e não é tóxico, tá bom? Então ele vai ser eliminado na forma pastosa, junto com as fezes em insetos, répteis e aves, junto com as fezes. O ácido úrico ele foi importante na evolução dos animais porque permitiu a economia de água. Tá? Ele vai ser eliminado na forma pastosa junto com as fezes. Muita economia de água. Tá? Os répteis precisam do ácido úrico, por quê? Porque eles foram os primeiros vertebrados a chegar no ambiente terrestre seco, independente da água, inclusive para a reprodução, certo? Então, para os répteis foi importante por quê? Para chegar, para conquistar o ambiente terrestre, tá bom? Anfíbio não é terrestre? Anfíbio é, mas aí tem a fase larval que depende da água, né? Tá? Então, ó, aqui deixou os répteis bem dependentes da água. Tá bom? As aves, porque as aves não armazenam nem as próprias fezes. Você já percebeu isso, né? Conforme vai ficando pronto, já vai saindo. Por que isso? Porque ela precisa ficar mais leve. Ficando mais leve, ela consegue economizar energia para o voo, tá? Por isso as aves eliminam também ácido úrico. E os insetos eliminam ácido úrico por quê? Não parece, mas os insetos eles são muito sensíveis à perda de água, tá? Precisam economizar água, certo? Tem inseto que não bebe água, por exemplo, né? Tem inseto que só vai obter água a partir dos alimentos que ele ingere. Resultado, também precisa economizar água, tá? Então, nós temos os 3 excretas nitrogenados aqui, amônia, ureia e ácido úrico, tá? Os animais que eliminam amônia são classificados como amonotélicos. Se elimina ácido úrico, ureotélicos, perdão, ureia, ureotélicos e ácido úrico, uricotélicos. Tá bom? Beleza? Como os organismos realizam o processo da excreção? A forma mais simples é através do vacúolo pulsátil. Aqui nós temos um paramécium,
que é um protozoário unicelular. É aquele protozoário que é ciliado. Olha quantos cílios ele tem aqui, ó, ao redor de toda a célula para locomoção. Tá? O vacúolo pulsátil está aqui, olha, essa estrutura que parece uma florzinha. Tá? Tem um vacúolo aqui e tem outro vacúolo aqui. Qual que é a diferença? Este tem água e este acabou de esvaziar, certo? O vacúolo pulsátil ou contrátil só está presente em protozoários de água doce. Por quê? Porque quando ele vive na água doce, ele é hipertônico em relação ao ambiente onde ele vive. Olha lá, na água doce, ele é hipertônico em relação ao lago, ao rio. E qual que é o resultado disso? Se ele é hipertônico, isso aqui é uma membrana plasmática, vai acontecer a absorção de água por osmose. Tá? Se absorver muita água, muita água, muita água, o que vai acontecer? E o protozoário morre, tá? Por que esses aqui não vão morrer? Porque o vacúolo pulsátil fica fazendo assim, ó, jogando a água para fora, tá? Isso permite, né, que ele mantenha a integridade da membrana, ele consegue eliminar a água, tá? E aí tem, ó, tá? E aí ele consegue ter uma vida equilibrada, vamos dizer assim, tá bom? Junto com a água acaba saindo também sais minerais, tá bom? Essa é a estrutura escritora mais simples de todas, tá bom? Se o animal for um animal muito primitivo, ele não tem estruturas específicas para excreção. Por exemplo, ó, esponja, que é parazoário, que não tem tecidos nem órgãos verdadeiros, tá? O que aconteceu aqui com as esponjas? A água entra pelos poros, sai pelo ósculo. Entra pelos poros, sai pelo ósculo, tá? E por causa disso, só pelo contato com a água, já tem a eliminação de excretas. Contato direto com a água. A mesma coisa aqui nos quinidários. Esses animais não têm um sistema especializado para a excreção. Então, faz por difusão direto com a água. Beleza? Se for um plateuminto, ele tem uma estrutura chamada solenócito ou célula-flama. Presta atenção que a partir de agora, todas as estruturas que eu citar nesta aula são estruturas que são filtradoras, ou seja, vão fazer a filtração de algum líquido dentro do corpo do animal. O que é bom, ele retém, e o que é ruim, joga fora. Tá? Por exemplo, nas planárias, nos plateumintos, tem essa estrutura aqui chamada célula-flama. Cada bolinha dessa daqui pode ter uma ou várias células-flamas. Tá? Tem esses cílios aqui que se mexem. Olha o cílio ali, ó, se mexe. Quando o cílio se mexe, ele vai provocar lá dentro uma força de sucção. E por causa desta sucção, o líquido, que no caso dos plateumintos é o líquido mesenquimal, tá? Líquido que fica ali, ó, no meio das células, certo? Vai ser puxado para dentro da célula-flama e neste percurso acontece a filtração. O que é bom devolve para o corpo, e o que é ruim vai para esse túbulo aqui. Esse túbulo, ó, tudo conectado, né? Vai eliminar, existe no animal aqui na parte de baixo, um poro chamado poro excretor. E através desse poro excretor, ele elimina todos os resíduos que foram selecionados aqui na célula-flama. Tá bom? Outra estrutura excretora. Em nematomintos aparecem os tubos em H. De novo, um tubo do lado do outro aqui, um cada lado do corpo, tá? Eles são filtradores. Eles vão filtrar o quê? Vão filtrar o líquido que fica aqui nessa cavidade. Lembra o nome dessa cavidade nos nematomintos? Lembra?
é o pseudoceloma, tá? É o pseudoceloma. Então, vai filtrar o líquido pseudocelomático. Isso aqui está cheio de líquido, tá? Filtra, vai para dentro desses tubinhos. Aí esses tubinhos se ramificam aqui e todo o resíduo vai ser eliminado também por um poro excretor. Tudo bem? Qual que é o nome dessa estrutura? Canais excretores ou tubos em H. Por que este nome? Por causa disso aqui, ó. Tá? Quando esses dois canais eles se conectam, forma uma estrutura que lembra uma letra H. Tá bom? Túbulos de Malpighi. Se algum dia você matar uma barata e observar o que sobrou lá no meio da gosma e encontrar uns negocinhos verdes, verde, verde, verde. Isso é o quê? Túbulos de Malpighi. Tá? Os túbulos de Malpighi são insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Tá? São todos artrópodes aqui. Tá bom? O que esses túbulos fazem? Eles filtram. Se for nos insetos, o líquido se chama hemolinfa, tá? Se forem aracnídeos, aí o nome já é sangue. Quilópodes e diplópodes também têm hemolinfa, né? O que era hemolinfa? Lembra? É o sangue que não contém pigmentos respiratórios, tá? Então esse tubinho vai filtrar. Esse líquido vai atravessar esta parede aqui, ó, dos túbulos de Malpighi. O que é bom devolve para o corpo e o que é ruim joga onde? Ali no intestino. Os tubinhos eles ficam ao redor do intestino, tá? Ó, lembra que eu falei? Inseto elimina ácido úrico junto com as fezes. Aonde saem os excretas então aqui? Junto com as fezes. Tá bom? As glândulas coxais estão presentes em aracnídeos, tá? As glândulas coxais são estruturas que também são filtradoras, ó. Filtra aqui o sangue, tá? Ou então o líquido celomático. E quando esse líquido passar por todos esses tubinhos, ele sofre a seleção, né? O que é bom devolve para o corpo, o que é ruim joga fora, tá bom? Glândulas coxais e túbulos de Malpighi. Aracnídeos têm as duas estruturas. Glândulas coxais e túbulos de Malpighi. Nos crustáceos, quem já limpou camarão alguma vez na vida, talvez reparou que quando você arranca a chamada, entre aspas, cabeça do camarão, que na verdade é o cefalotórax, o nome correto é este aqui, cefalotórax. Quando você arranca o cefalotórax, às vezes sobra uma gosminha verde. Já reparou isso? Essa gosminha verde é o quê? Glândula verde. Por que o nome é glândula verde ou antenal? Porque ela desemboca perto das antenas ali dos crustáceos. Certo? Tá bom? Nos anelídeos, nós vamos encontrar estruturas filtradoras chamadas nefrídeos ou metanefrídeos. Certo? Um par de nefrídeos em cada segmento do corpo da minhoca. O que ela vai fazer? Vai filtrar. Aqui nesse funil entra o líquido celomático, tá? E também pode acontecer a filtração do sangue, tá bom? E aí passa por todos esses tubinhos e elimina o resíduo aqui, ó, exatamente nesse furinho, no nefridióforo, né? Por onde vai sair todos os excretas nitrogenados do animal. Tá bom? Um par de nefrídeos em cada segmento do corpo. Correto? E, finalmente, os vertebrados apresentam o quê? Os vertebrados apresentam rins. Tá? Esses rins, eles fazem a filtração de algum líquido no corpo. Se o animal for for mais primitivo, ele vai ter um rim menos eficiente, tá?
mais derivado, um rim mais eficiente. O rim pronéfro é este aqui, ó. Tá? Aqui está o glomérulo e aqui está a estrutura do rim que vai captar o líquido filtrado, certo? O rim pronéfro, ele filtra o líquido celomático. As impurezas saem aqui do sangue. Aqui isso aqui é sangue, gente. Só que sai do sangue para o líquido celomático. E o líquido celomático que é capturado pelo nefróstoma, tá? E depois sofre filtração. Neste percurso aqui, ó, está acontecendo o quê? Filtração. O que é bom, que é importante, devolve ao organismo. E o que é ruim, joga fora, tá? Então, o rim pronéfro filtra o líquido celomático, presente na maior parte dos embriões. O rim mesonéfro, que é o intermediário, ele vai filtrar tanto o sangue quanto o líquido celomático. Ó, aqui acontecendo a filtração do sangue e aqui acontecendo a filtração do líquido celomático. É o tipo intermediário, tá? Quem que tem esse rim mesonéfro? Olha lá, peixes e anfíbios, certo? Aqui está um pouco generalizado, tá? Peixes e anfíbios. E você é este aqui, ó. O rim só vai filtrar o sangue. O rim só filtra o sangue, tá? Aí é o rim metanéfro, que é o mais desenvolvido de todos. Tá bom? Certinho? Beleza, então? Beijos. Bons estudos.